Foi lançado essa semana, esses dias agora, no MUBI, o Stromboli, que é aquele filme do Roberto Rossellini com a Ingrid Bergman e que naquela época, né, um filme de 1950, causou um escândalo muito grande naqueles anos que se seguiram, porque esse é o filme, pra quem não sabe da história, em que um caso de amor extraconjugal entre os dois ganhou as manchetes do mundo inteiro. Os dois eram casados e tiveram, né, um affair lá durante as filmagens do filme, e que é uma relação que não só gerou a Isabella Rossellini, nada mais nada menos, como também causou mudanças muito drásticas tanto na carreira do Roberto Rossellini quanto da Ingrid Bergman. E eu acredito, na verdade, que não é que esse filme gerou mudança na carreira dos dois. Eu acho que mudanças que eles já queriam fazer na carreira, ou direcionamentos que eles estavam tentando explorar na carreira deles naquele momento, os levaram a trabalhar juntos nesse filme. Porque, por um lado, eu acredito que é muito corajoso e demonstra um interesse artístico, né? Uma fome por mudança muito admirável da Ingrid Bergman, que era uma das maiores estrelas de Hollywood naquela época, depois do sucesso de Casablanca, de todos os filmes que ela fez com o Hitchcock, né, durante os anos 40. E ela leva pro Stromboli do Rossellini um ar, né, um aspecto de burguesia e também, obviamente, de interesses burgueses que faltava nos trabalhos do Rossellini. Porque, pra quem não sabe, o Roberto Rossellini, ele é talvez o principal, ou um dos principais nomes, junto com o Vittorio De Sica, de um movimento cinematográfico que é chamado de neorrealismo italiano. E o que era o neorrealismo italiano? Eram filmes que foram feitos na Itália, era um movimento cinematográfico em resposta à Segunda Guerra Mundial. Alguns filmes foram feitos ali logo depois da Segunda Guerra, então naquele momento que a Itália tá destruída. E eu pego muito, assim, pra explicar qual era o interesse desses diretores, aquela linha de pensamento da escola de Frankfurt, dos filósofos da escola de Frankfurt, em que eles falavam que quando há uma tragédia muito grande, como foi o genocídio e como foi a Segunda Guerra Mundial na época, não dá pra gente falar sobre nada mais a não ser sobre a tragédia humana. E o neorrealismo italiano nada mais é que sobre isso, sobre a tragédia humana e sobre como a gente precisa olhar pro povo, pros interesses do povo, e não dava naquele momento, com a Itália destruída, pra ficar fazendo filmes escapistas, filmes felizes, filmes catárticos, filmes que te emocionam e que te fazem esquecer dos problemas. Na verdade, eles acreditavam que o cinema, isso num pensamento já muito aliado com alguns partidos políticos mesmo da época, principalmente o Partido Comunista Italiano, mas também outros partidos de esquerda, de centro-esquerda na Itália, uma tentativa de anular aquela estética da causalidade e da catarse hollywoodianas e pensar num cinema que fosse feito em locação, ou seja, sem a artificialidade dos estúdios. Então vamos pra rua, vamos filmar os filmes nesses escombros da guerra, nas ruas das cidades italianas, trazendo rostos que são rostos de não atores ou então de atores amadores que nos lembram quem é o verdadeiro italiano. Todos aqueles filmes, ou a maioria deles, eram sobre a guerra em si, e que é engraçado, como eles filmavam na rua, com poucos recursos financeiros e também com equipamentos que tinham que ser mais de guerrilha mesmo. Tem algumas pessoas hoje em dia que estranham, por exemplo, até no Stromboli você estranha, porque você fala assim, ah, caramba, ela tá falando inglês, a Ingrid Bergman, obviamente, mas eles dublam italiano por cima, e você percebe também que todos os atores são dublados, mesmo os italianos têm dublagem por cima. E isso vai virar uma tendência do cinema italiano nas próximas décadas, e de alguns outros países também, mas principalmente da Itália, mas que vem do neorrealismo italiano, porque como eles iam pra rua e eles não tinham o suporte técnico de um estúdio, então, obviamente, era mais difícil captar som através de captação direta, por exemplo, filmando numa praia cheia de vento, filmando no meio da rua cheia de intromissão de barulhos e tudo mais. Então é claro que era mais fácil filmar tudo mudo e depois dublar e fazer os efeitos sonoros na pós-produção. Mas é claro que quando a gente chega, e aí eu vou falar do Stromboli, né? Quando a gente chega em 1950, esse pós-guerra e esse sentimento político, idealista e militante, ele já tá começando a esvaecer, principalmente porque a Europa começa a se reerguer e vai começar ali em todos os anos 50 e 60 um movimento de novo, né? As pessoas voltarem a acessar cultura, as pessoas voltarem a ter um pouco mais de condições, e os problemas vão mudar. Os problemas não vão ser mais de fome, não vão ser mais de guerra, começam a ser problemas pequeno-burgueses, e é esse cenário do pós-guerra, e principalmente ali dos anos 50, quando já passou 5, 6, 7, 10 anos da guerra, que vai gerar cineastas como o Fellini e o Antonioni, que são discípulos do Rossellini. O Antonioni era um curta-metragista de filmes neorrealistas ali, antes de ele ser um diretor bem da classe burguesa, né, como a gente vai ver na continuidade da carreira dele. E o Fellini
Fellini era roteirista do Rossellini. Então, os dois têm a escola ali, e o Stromboli, eu acho que ele é, de certa forma, um ponto de intersecção entre o Rossellini dos filmes antigos, né, dos filmes neorrealistas, como Roma, Cidade Aberta, como País A, por exemplo, e esses diretores que ele vai influenciar, principalmente o Antonioni e o Fellini, também o Pasolini lá na frente. E o fato de ele usar várias técnicas ainda do neorrealismo e ter a Ingrid Bergman, que é uma estrela norte-americana, e fazer um filme que tinha uma premissa neorrealista, mas com problemas individualistas da personagem, que são típicos do cinema de Hollywood e do cinema europeu das próximas décadas, vai transformar o Stromboli em uma espécie de ponto de bifurcação na carreira do Rossellini e do cinema italiano ali nos anos 50. O que eu gosto do filme, eu já revi, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu revejo o filme, revi agora de manhã, e eu gostei muito mais do que eu gostava antes, porque eu consigo ver que o filme opera em 3 camadas simultâneas de interpretação e de leitura, e eu acho que todas elas se resolvem muito bem, umas melhor, outras pior, mas eu acho que elas se resolvem bem. A primeira camada de interpretação, obviamente, é a da nova mulher do pós-guerra, porque a Segunda Guerra Mundial foi um momento em que as mulheres que ficaram sem seus homens, né, os homens foram pra guerra, as mulheres tiveram que sustentar a economia dos seus países e também fazer coisas que elas não podiam fazer antes. Elas precisaram, muitas delas, sair pra trabalhar, e muitas delas começaram a ter responsabilidades que plantaram uma semente de questionamento sobre o seu próprio papel nas sociedades ocidentais. E aquela angústia da personagem da Ingrid Bergman, aquilo que ela quer, mas não sabe o que é, refletem essa nova mulher. Porque o filme, basicamente, né, falar da sinopse rapidinho, começa com uma premissa bem neorrealista. Então, ela tá num campo de refugiados, de pessoas que sobreviveram à guerra lá na Itália, e aí ela tá tentando fugir e migrando pra Argentina. Ela não consegue, o que ela faz? Ela se casa porque ainda é um momento da história em que as mulheres estavam começando a perceber, mas ainda não tinham entendido e ainda não tinham autonomia social mesmo pra traçar qualquer caminho possível sem ser dentro de um casamento. Ela casa com um cara lá que é pescador, que é bem pobre na Itália, e ele decide levar ela imediatamente pro vilarejo dele, que é a sombra de um vulcão, numa cidadezinha assim, num vilarejo lá que é todo feito de pedras e que é totalmente isolado do mundo, entre aspas, obviamente, e que tem, claro, uma população muito preconceituosa, muito católica, e que começa a vigiar a vida dessa mulher, e os conflitos dela são salientados. Então ela já se arrepende na hora de chegar lá. Tem uma frase da Ingrid Bergman, inclusive, que é muito ambígua e que eu acho que dá uma ambiguidade legal pro filme, que ela fala: não, mas eu sou um tipo de pessoa superior isso aqui, esse tipo de vida não é pra mim. Que ao mesmo tempo mostra essa angústia de uma mulher que não quer mais ser prisioneira de um casamento, prisioneira dos costumes da família do marido, e quer alguma coisa. Talvez ela não saiba exatamente o que ela quer no mundo, mas ela quer um lugar dela. E por outro lado, claro, reflete um pensamento elitista e racista também, que era comum naquela época. Não era só os nazistas ou os fascistas italianos que tinham pensamentos eugenistas. Infelizmente, eram pensamentos que estavam rondando o continente europeu e outras partes do mundo também. E aí, o segundo nível de análise do filme é em relação à instituição do casamento e do patriarcado, porque o Rossellini, ele trabalha não só o conflito direto da personagem, como também simbolismos. Alguns que são mais óbvios, por exemplo, obviamente o vulcão é uma metáfora bem evidente dessa explosão de desejos e de sentimentos e de vontades dentro de uma mulher que tá aprisionada a uma montanha fixa, e tem até uma cena também, né, que ela parece que tá num labirinto, aquela cidadezinha que ela tá, aquele vilarejo todo feito de pedras, com aqueles muros, né, parece que cheio de becos sem saída, e ela tá gritando: eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, e andando ali naquele espécie de labirinto. É claro que isso é uma metáfora, né, uma analogia muito evidente, mas tem analogias que eu considero mais sutis. Por exemplo, aquela questão de ela ir tentar costurar o vestido, e aí é interrompido por ele, ela não consegue nem fazer um vestido pra ela, aí ela tenta decorar a casa, só que não é exatamente o que ele tá esperando dela. Então tem várias pequenas fissuras, vários pequenos conflitos que vão mostrando que os dois fazem partes de mundos diferentes, e não só isso, o mundo faz parte de mundos diferentes, porque pro filme, e eu acho que o Stromboli é principalmente sobre isso, o mundo ocidental tava em ponto de colisão naquele momento e ninguém tava realmente conseguindo entender pra onde que as coisas iam, mas existia uma insatisfação absolutamente evidente e potente que vinha principalmente das mulheres. E em terceiro lugar, o filme também é muito metalinguístico no sentido de comentar algumas mudanças, como eu falei na introdução desse vídeo, que o Rossellini acreditava que ele tinha que fazer na carreira, e principalmente como ele começa a história, né, com uma situação que é bem neorrealista, que é a
aquele campo de refugiados, toda aquela problemática, né, das pessoas tentando fugir do país, tentando procurar lugares que são, né, melhores pra vida deles, e você vê tipicamente aqueles rostos de pessoas muito marcadas pela vida, pessoas muito velhas, muito enrugadas, crianças bem pobres. E aí, quando ele desloca a câmera, né, faz um traveling, a gente vê a Ingrid Bergman, que a gente já associa a um glamour do cinema, então a gente não precisa nem de apresentação da personagem, porque ela já tem uma persona cinematográfica relacionada ao glamour. E aí, claro que tem um ponto de virada muito grande, né, tem toda a questão do casamento, e quando eles se aproximam, chegam àquele vilarejo, e os problemas da vida cotidiana, e da insatisfação, e do tédio, e também da vontade de fugir que a protagonista começa a sofrer, e a gente começa a se envolver com os problemas dela, que são problemas essencialmente pequeno-burgueses. E aí, é óbvio que mesmo, pensem nisso, né, mesmo em toda a parte que se passa lá no vilarejo, o Rossellini vai filmar em locação, ele vai usar a captação do som na pós-produção, porque ele vai filmar na praia, vai filmar nas montanhas. Boa parte daquelas pessoas daquele vilarejo tem o rosto das pessoas do neorrealismo italiano, mas ele vai se permitir usar trilhas sonoras que são um pouco mais operísticas, e é uma trilha sonora sensacional a desse filme. E o embate que se dá é, ela vai aceitar aquela vida pra ela, ou ela vai realmente tentar fugir pra viver uma vida que ela sonha, mesmo que ela não saiba exatamente o que sonha. E paralelamente o que o filme tá fazendo nesse embate é travar um embate consigo mesmo, né? Eu vou abraçar essa nova forma de fazer filmes, que é uma forma mais associada a um pensamento pequeno burguês, com questões mais imediatistas e egocêntricas da classe média, ou eu vou continuar fiel, né, àquela estética na qual eu acreditava no meu tempo de militância. E o filme fica girando em torno desse conflito, e é claro que isso vai culminar, por exemplo, em momentos como a cena maravilhosa da pesca de atuns, em que realmente o filme tá cortando para aquela pesca de atuns, que é uma cena quase documental, e cortando, né, quase num plano e contraplano com a Ingrid Bergman, com aquele olhar, né, de angústia, e depois ela vai ter aquela cena que ela vai, né, quase uma Scarlett O'Hara, se arrastar pelas montanhas e clamar a Deus por uma solução para a vida dela, nesse embate que a personagem tá travando, o mundo tá travando, e as mulheres principalmente no contexto do filme, mas o Rossellini e o filme e o cinema italiano estão travando também no subtexto do filme. Eu super recomendo que, se você assina o MUBI, se não assina, vai lá assinar, que é talvez o melhor serviço de streaming no Brasil para quem gosta de clássicos, de filmes alternativos, filmes europeus, etc. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, concorda ou não concorda com os pontos que eu apresentei aqui. Mais importante do que isso, você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Eu te ensinei alguma coisa? Se sim, dá um retorno simples, que é clicar no curtir e também se inscrever nesse canal, porque eu vou tentar fazer mais vídeos como esse, mas eu preciso que vocês me mostrem que vocês gostam e querem ver esse tipo de conteúdo por aqui. Divulguem pros amigos também, para mais gente ter acesso a esse vídeo, e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!